Bem-vindo a mais um episódio. E antes de eu revelar quem está aqui na minha frente hoje, curte, compartilhe, comente sobre o episódio de hoje. Hoje é muito especial porque eu falo para vocês que nós devemos prestar sempre atenção em conexão. E a pessoa que está aqui na minha frente foi uma pessoa que eu me conectei através de um amigo. Ela é extremamente especial. Antes da gente começar a gravar, ela me falou que está completando 50 anos como empresário. No Brasil que temos hoje, isso é raro. Então, ela é incansável, vem de uma outra geração e tem muita coisa para ensinar. Educadora física pela USP, especialização na área de ginástica e natação, professora universitária por 15 anos e proprietária da academia. Lembra daquela marca Pacalolo, que era sensação no Brasil todo? A academia dela é um pouquinho disso. Cris Esporte. Seja bem-vinda, Cris. Um prazer enorme te receber aqui. Obrigada, Rodrigo, e eu agradeço o convite. Espero poder contribuir, né? Ajudar em alguma coisa. Com certeza. Para a gente começar, conte um pouquinho da sua jornada empreendedora. Resumir 50 anos, né? Mas conte um pouquinho para a gente como foi essa jornada, como que você decidiu se tornar empresário. Bom, naquela época eu nem sabia o que era empreendedorismo. Eu queria era fazer ação, né? Então, eu, como estudei em São Paulo, ao voltar para Campinas, mais precisamente Barão Geraldo, um distrito, né, de Campinas, eu cheguei ali, fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu vindo de São Paulo, onde as coisas eram mais agitadas, e Barão Geraldo era um mato. Barão Geraldo era um mato, entendeu? Que ano que a gente está falando? 73, Nossa, era um mato. era um mato. A Unicamp, a pedra fundamental da Unicamp foi, se eu não estiver enganada, Rodrigo, foi lançada talvez em 1965, porque foi antes do Castelo Branco falecer, naquele acidente aéreo. Quem pôs a pedra fundamental da Unicamp no chão foi o Marechal Castelo Branco, do governo militar, né? E então foi um pouco depois que a Unicamp foi edificada nos primeiros prédios. Eu estava voltando para Barão Geraldo formada. E por que eu estudei em São Paulo? Porque eu era nadadora do Clube Pinheiros em São Paulo. Eu fui nadadora de competição 11 anos da minha vida, fui atleta da natação. Então eu conciliei o treino, o clube com a universidade. E por isso que eu me mudei para São Paulo. E lá eu fiquei quase 6 anos em São Paulo. Ao voltar, eu tomei um choque a hora que eu cheguei em Barão Geraldo, porque minha família é de lá. Nós estamos radicados lá desde 1945. Aí eu falei, bom, eu vou fazer uma academia. Meu pai olhou para mim e falou, academia? O que é isso? Eu expliquei para ele, ele falou, não, exercício a gente faz no clube, porque o meu pai ia toda noite no Regatas fazer exercício. Meu pai, o meu gosto pelo esporte eu adquiri através do meu pai, foi influência paterna. Não, eu falei, sim, papai. É só que agora está começando um movimento de academias em São Paulo, já tem a Runner. Logo em seguida veio a Companhia Atlética lá na rua Kansas, no Brooklyn. E eu já tinha frequentado essas duas empresas. Falei, eu vou fazer uma aqui. Meu pai falou, não vai dar certo. Por quê, papai? Porque aqui é um mato. Você vai dar aula para cobra, sapo e lagarto. Falei, bom, veja bem. Se vier uma cobra, eu vou ter que rastejar. Se vier um sapo, eu vou ter que pular. Alguma coisa eu tenho que fazer. E a mamãe, que era uma mulher que enxergava longe, longe, apesar de ser uma mulher nascida em 1925, ela virou para o meu pai e falou, mas a menina é professora, ela tem que dar aula em algum lugar, óbvio, ela tem que dar aula em algum lugar. Então vamos. Ah, mas não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, Rodrigo do céu, foi uns 2 anos lutando, porque ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Mas não era por maldade, era por falta de conhecimento. E também acho que nem tinha visibilidade de São Paulo, né? Isso aqui é Imagina. interior, interior, interior.
um distrito bem acanhado na época. Hoje não, mas na época era um distrito bem acanhado. E aí eu fui, entendeu? Me joguei e fui, porque É no mesmo endereço até hoje? sim, no mesmo endereço Uau. até hoje. Estou ali, no mesmo endereço até hoje. Então, eu tive que ir agarrando e fazendo, e esse processo de começar, limpar o terreno, porque não tinha nada, lá tinha, era uma chácara, então tinha galinheiro, tinha cavalo, tinha carneiro, tinha um chiqueiro de porco, era uma chácara, era um sítio aquilo. Por isso que o papai falou, mas isso aqui é um mato. Era uma terra da sua família ou não? Você... Sim, Sim. sim, sim, entendeu? Então, aí esse processo de convencer e eles me darem a permissão de começar a fazer a primeira célula, né, desse empreendimento foram uns 2 anos para convencê-los. Não, vamos. E aí, a hora que eles perceberam que eu agarrei, Você não ia desistir. não ia desistir. Nem hoje, nem hoje eu consigo desistir. Apesar de todos os percalços, eu não consegui, né? Então eu fui, mas aí esse processo foram quase 3 anos, de 73 até final de 75. Já estava tudo pronto. Era uma sala de ginástica, uma sala de judô, uma pequena recepção, um vestiário feminino e um masculino. Só isso. Isso eu levei quase 2 anos e meio para levantar. Eu brinco que nas paredes, né, nos tijolinhos do prédio, lá da academia, em cada tijolinho tem uma gota do meu sangue e do meu suor. Porque aquilo eu arranquei do chão, tirei do chão e fui fazendo. Quando estava prontinho, Rodrigo do céu, tô te conto, veio um tsunami sem mar, sem mar, um vento, destelhou tudo, destelhou tudo. Aí a inauguração eu só consegui fazer em março de 76, porque aí foi 4, 5 meses refazendo tudo que o vento tinha derrubado, e aí eu só consegui inaugurar em março de 76. Por isso que, mas em outubro de 75 ela já estava pronta. Então, voltando um pouquinho, nesses 6 anos que você fica como competidora, de uma certa forma te ajudou muito nessa questão de empreender, na questão da disciplina, porque ser atleta é uma coisa que não é fácil, né? Se não tiver disciplina, não vai. Não vai, Rodrigo. Ainda mais natação, que exige que, dependendo do nível do nadador, ele tem que nadar 2 vezes por dia. Então, eu nadava às 5 horas da manhã e depois eu ia para a faculdade. Aí, à tarde, eu voltava e fazia musculação e entrava na água de novo às 6 da tarde. Aí, nadava até às 9 da noite. 3 horas nadando. São 10 quilômetros por dia. Uau! É um treino que tem os períodos. Então, dependendo da época do ano, você tem mais volume e, dependendo da época do ano, você tem mais o polimento. Então, essa metragem varia um pouquinho, né? Mas, em média, um nadador nada 10 quilômetros por dia, fácil. Isso é para treinar o corpo, testar limites e tudo mais. Sim, tem treino de resistência, de velocidade, aperfeiçoamento técnico, e isso toma muito tempo. E você tem que nadar 2 vezes por dia. Um nadador não fica um dia sem nadar. Um nadador de nível não fica. Quando ele viaja para um campeonato fora, que ele tem que pegar avião, aeroporto, tudo, a primeira coisa que eles fazem antes de comer é pular na água. Porque o ideal é pelo menos, no máximo 24 horas, já entrar na água de novo. Porque é uma... 7 dias por semana. Sim, nadador nada, 7 dias por semana. Se ele quer evoluir no esporte, tem que se dedicar. Para isso tem que ter disciplina. Mas nada, nem no nosso meio, nem no esporte, se você não vai todo dia fazer algo, não tem como você chegar em nenhum lugar, né?
Não, não. Que aí envolve, né? Envolve outras coisas. O seu jeito de dormir, o quanto você vai dormir, né? Os seus hábitos alimentares, tudo faz parte de um kit. Porque não adianta você só nadar e fazer o resto tudo errado. E vai funcionar, né? E não é só natação, hein, Rodrigo? Qualquer esporte que você, sobretudo os esportes individuais, onde você não tem outra pessoa para dividir aquela responsabilidade. Não estou tirando o mérito de um esporte coletivo, não é isso. É que no esporte coletivo você divide, cada um faz uma parte, é diferente. No esporte individual é você e o cronômetro. E a pressão tá toda em você, né? Não tem como. Sim, é nossa. É, É nossa que a gente quer melhorar, a gente quer evoluir, a gente quer superar marcas, enfim. Mas eu fui muito feliz como nadadora. Conheci pessoas maravilhosas, que até hoje eu lembro com muito carinho. Aquele clube para mim foi uma escola onde eu aprendi muita coisa, porque tinha outros esportes lá também. E o Pinheiro sempre foi um esporte, né, o Pinheiro sempre deu prioridade ao esporte de competição, fosse qual fosse, né? Então, para mim, foi uma escola que complementou a faculdade, isso que eu quero dizer, sabe? E pessoas queridas que cuidavam dos atletas, um ambiente muito bom, muito bom. Eu nunca tive nada de dificuldade dentro do clube. Enfim, foi uma experiência muito feliz. E, Rodrigo, uma curiosidade. 20 anos depois, o meu filho repetiu minha história. O Felipe começou nadando em Campinas, mas chegou uma hora que ele evoluiu, que ele fez uma peneira, a gente chama de peneira, né? Ele fez um teste no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte e fez no Pinheiros. E ele acabou sendo aceito no Clube Pinheiros. Então, o Felipe repetiu a minha história, foi morar em São Paulo, estudar em São Paulo, nadar pelo Pinheiros, mas não foi nada combinado. Foi o cosmos. mas é que a gente falou, exemplo arrasta, não tem como. É, Eu acho que a paixão que você traz pela educação física, pelo esporte, tá nos seus olhos, não tem como, né? ai, Não eu sentir adoro. a importância de um exercício físico, de uma atividade física, quando fala com você. Então, tá na sua alma. Eu acho que você transpira esse amor pela educação física, não é um pouco disso? Sim, sim, sim. E meu pai era remador, meu pai remava. Ele era forte pra caramba, Sim. braço parecia uma tora. E não tinha whey protein, não tinha barrinha, não tinha creatina, não tinha nada, era no arroz com feijão e treino, e treino. O papai tinha mais de 50 anos, ele tinha o abdômen todinho trincado, Uau, os seis pedacinhos aqui, o six-pack, entendeu? six-pack. Mas ele tinha disciplina. O sonho de todo mundo. Tem gente que põe na máquina, né? Sim, Tem gente que tem na força, mas hoje os cirurgiões estão fabricando, né? sim, sim. Então, eu tenho esse gosto pela atividade física por conta do meu pai, que sempre me incentivou, entendeu? Então, foi assim uma coisa que eu gostei de fazer e me levou pela vida. A disciplina, o ambiente, o gosto pela atividade física. E até hoje eu continuo apaixonada, entendeu? E é uma escola. Para qualquer criança, o esporte agrega muitos valores, sabe? Agrega. Eu acho que toda criança tem que ter contato com alguma modalidade, seja a natação. Quer dizer, a natação eu vejo assim pelo sentido de que é uma coisa para a vida. Não precisa ser campeão, mas precisa saber nadar. Tanto que lá na academia nós começamos com um bebezinho de 6 meses. Bebê de 6 meses a gente já põe na água e faz aula. E essa criança dorme melhor, respira melhor, cura asma, cura bronquite, entendeu? Alergias que às vezes os pediatras não conseguem. Através da natação consegue, sabe? Então, a natação. Agora, se não quer depois dar sequência, ser campeão, tudo bem, mas precisa saber nadar. Faz com prazer, né? Mas ali para uma atividade física para você. Isso, isso. Mas a criança ela tem que ser exposta
há um leque de opções para ver com qual ela se identifica, entendeu? E eu, como mãe, eu vivenciei isso, porque a natação, os meus 2 filhos começaram na natação, mas depois chegou num ponto que o caçula deixou a natação e enveredou pelo judô. E o Felipe largou o judô e enveredou pela natação. Mas foi assim, Trocaram. trocaram, mas foi super natural, entendeu? Foi super, não foi nada assim imposto. Mas eu ofereci essa experiência tanto para um quanto para o outro, e eles depois, com um pouco mais de maturidade, escolheram, entendeu? Escolheram o que queriam seguir. Então, o Rafael foi atleta de judô, hoje é um excelente professor, ele é pesquisador também, competiu bastante, e então é uma coisa assim que ele leva até hoje. E já os meus netinhos estão na mesma vibe. Que legal, os 4 Os quatro estão indo na mesma. já pulam na piscina desde cedo. Sim, e fazem judô também. Porque o judô tem um aspecto educacional, Rodrigo, de disciplina, de respeito, sabe? O judô é baseado em cima disso, entendeu? Todo o esporte do judô gira em torno da educação da criança. Então, o judô é considerado o primeiro método de educação física do Japão, porque o fundador do judô, na verdade, ele morreu antes da virada do ano 1900. Ele era nascido, se não me engano, em 1815. E ele foi uma criança doente, muito adoentada. E foi quando ele começou a praticar jiu-jitsu que ele começou a perceber que aquilo podia ser um método educacional. Então, deixou, porque em japonês a escrita é feita por ideogramas, certo? Então, o ju de jiu-jitsu é o mesmo ju de judô, só ele mudou jitsu para do. Do é meio, educação, caminho, entendeu? E o Jigoro Kano ele formatou esse método educacional. Ele é considerado primeiro o pai da educação física no Japão, que através do judô ele começou a educar as crianças na escola. E era tudo através do movimento, não mais um movimento de combate como é o jiu-jitsu, mas sim um movimento de educação. Por isso que tem o sufixo do e não o sufixo jitsu. Nossa, interessante isso, né? Porque quanta coisa os pais podem se atentar para ajudar na educação dos filhos através do esporte. Sim, e exatamente. Mas qualquer esporte educa, sabe, Rodrigo? Qualquer. Agora, o que os pais hoje precisam tomar cuidado é com o ambiente no entorno, porque tem tido muita interferência, e às vezes negativas, sabe? Então, o pai que leva uma criança para o esporte, ele tem que monitorar. Ele não pode pôr na perua, ou no Uber, ou no motorista, leva. Não, ele tem que abraçar a causa. Ele tem que frequentar, ele tem que conhecer a equipe, ver os amigos, ver o técnico, ver filosofia de estilo, né? De conduzir aquela equipe, aquele treino. É importante o pai fazer esse apanhado do ambiente que envolve o esporte. Naquela época, era uma coisa mais ingênua, né? Então, não tinha tantas informações como tem hoje. Exatamente. Então, hoje, os pais têm que acompanhar, obrigatoriamente. Eu podia ir nadar sozinha, porque era um ambiente realmente voltado para o esporte, né? Não tinha segundas intenções. Não tinha interferência negativa. Eu vivi uma época dourada, onde tudo funcionava, não tinha perigo, estava tudo certo. Eu já tenho neto nadando em equipe, então a gente já percebe algumas coisas. Que é bem diferente da sua época. Total, até do Felipe, que tem 30 anos menos que eu, né, o meu primeiro filho. Então, ele já sente, fala, ai, mãe, você vê, né?
tem coisas que a gente já precisa começar a tomar um pouquinho de cuidado, conversar, explicar para a criança. É porque o mundo está contaminado, né, Rodrigo? Você é pai, você sabe. Infelizmente. Então, até no esporte tem um pouquinho dessa contaminação, mas isso não denigre o esporte. O que precisa é mais acompanhamento dos pais. Até te falei que não ia te colocar em situações complicadas, mas você falando tanto, porque assim, porque para mim o esporte ele tá muito ligado de alto rendimento mesmo. Estamos trazendo aqui olímpico, competição. Quando aconteceu acho que foi na penúltima Olimpíada, a questão da Bios, que ela decide parar de competir por uma questão de cabeça ali. Porque vou falar minha opinião primeiro, porque daí eu me coloco no risco antes de você. Porque eu achei, quando os jornalistas diziam ali, né, tem que respeitar a saúde mental. Não, a gente está falando de um esporte que ela sabia que era uma competição e mentalmente é difícil para todo mundo. Eu fico imaginando as meninas da ginástica ali, né, que é o caso dela. Você entra, alcança uma nota de perfeição. Aí logo vem uma outra pessoa e passa a sua nota. Se saiu de segundo, foi para terceiro, daqui a pouco você está em quinto. O que você sentiu ali? De fato, não. A gente tem que precisar parar, nos respeitar, ou é um esporte alto rendimento, precisa estar focado, e talvez não tenha sido um bom exemplo dela colocar aquilo como uma normalidade. Ali tem duas teorias. A que nos foi contada, né, através da mídia, mas hoje, passado o tempo, já existe uma abertura que não foi só isso que aconteceu ali. Entendi. Coisas que foram abafadas e que ela precisou se afastar para depois ela poder voltar. Porque tem muita política. Você não tem ideia, sobretudo nesses esportes onde os atletas ganham dinheiro também. Porque eles ficam presos a uma marca, né? Sim, entendeu? Então, no caso dessa atleta americana, excepcional, uma atleta excepcional, incrível, né? Então, ali parece que ela esteve exposta a uma pressão que ela não tinha escolha. Agora, existe esse aspecto mental, claro que existe, sabe? Todo atleta tem que ter um bom preparo mental, porque ele mesmo já está se desafiando. Ele não está preocupado com o outro. Óbvio, o outro é o adversário. Por isso que tem graça, porque também você não vai competir, entendeu? Mas aí que você tem que ter a cabecinha forte. E no caso, esses atletas de alto rendimento normalmente têm um treinamento mental, psicológico, sabe? Já na minha época já existia isso, sabe? De complementar o treino técnico com a parte mental. Mas parece que essa moça, ela existe aí uma fumaça de que não foi bem assim. Ela passou por outras dificuldades que ela não podia abrir, ela não podia ser transparente e declarar o que estava acontecendo com ela. Mas ficou muito estranho ela ter desistido, se afastado. A mídia achou super normal, né? A gente tem que saber parar, é importante. Eu falei, mas, gente, é uma competição, né, de alto rendimento. E ela era estrela, né? Ela era... Tanto que depois ela ganhou ouro em tudo, né? Ela acho que a menina, uma das recordistas da ginástica, né? Sim. Tanto em idade como em número de medalhas de ouro, né? Sim. Então, mas ali ela teve que usar o livre-arbítrio, né? Que todos nós temos. Ela teve que pensar, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque ficar do jeito que está não dá para continuar. Então, ela optou em se afastar para depois voltar fortalecida. Podemos julgá-la? Não, só ela sabe o que ela estava passando ali, né? Mas muita pressão, Rodrigo. Eu imagino. Muita pressão. Bem, acho que não deve ser fácil. Não. Né? Você também tem um país inteiro em cima de você. Muita pressão. A gente vê mais os meninos do futebol, porque no Brasil ainda eu acho que é o esporte até que
muito distante dos demais, né? Falando de investimento financeiro, de qualidade. É um abismo. É um abismo, né? Eu acho que o futebol é um abismo que deveria ser diferente, né? Eu acho que Sim. deveria se olhar para todos os esportes, mas infelizmente a gente investe muito pesado no futebol que não está colhendo tantos frutos como antigamente, né? Mas eu vejo que o país devia olhar para isso, ainda mais hoje que você tem questões de internet e tudo mais. Vamos olhar, porque eu falo educar as crianças de uma forma saudável, e a competição ela não deixa de ser uma forma saudável, né? De pensar diferente, ter estratégia, competir consigo mesmo, né? Que eu acho que o que eu posso fazer melhor amanhã, não posso parar no hoje, eu preciso pensar no amanhã. Eu acho que seria melhor o investimento que o governo poderia fazer, né? Ah, bom. Ah, não, se a gente entrar nessa discussão, a conta não vai fechar, Rodrigo, porque dinheiro tem, Sim, mas o exatamente. investimento é quase zero. Porque deveria ser um braço É da triste. educação, né? Eu vou educar, investir nas escolas, mas eu também tenho que ter. Porque eu lembro que na minha época tinham vários ginásios, e não eram ginásios voltados, porque hoje tem, mas de clubes particulares. Na minha época, eu lembro que tinha alguns ginásios por cidades que era da prefeitura, que era do estado, e hoje eu não vejo, eu vejo assim o mínimo disso acontecer. Parece que não se olha mais para o esporte. Só lembra do esporte de 4 em 4 anos, quando tem uma Olimpíada e a nação cobra medalhas das pessoas que, coitadas, elas não têm investimento, Nem- como elas vão concorrer com a alta performance dos outros países, né? Até não é nem humano a gente cobrar resultado dos atletas brasileiros, porque eles muitas vezes estão fazendo do próprio bolso, ou um banco ou uma empresa que resolveu investir, mas que é bem diferente da realidade quando a gente sai para fora na questão de investimento e treinamento. Total, Rodrigo. É triste até tocar nesse assunto. Para mim, é muito triste, porque nós temos tantos recursos, nós temos talentos, sabe? Mas, infelizmente, essa parte está totalmente esquecida hoje em dia. É muito triste. Agora, falta vontade, né? Falta vontade de querer usar isso como ferramenta para educar. Mas não tem essa colocação. Parece que tudo é abafado, né? Sim. Até eu lembro que agora, nesse governo, entrou uma atleta para cuidar do Ministério da Saúde, rapidamente demitiram ela e colocaram uma pessoa política que tinha esperança nesse sentido. Foi bom voltar a investir no esporte. E aí acabou que meio que desistiram Você disso, está né? falando da Ana Musa, É. né? Ela foi atleta do voleibol. Então, e eu lembro, ela é da minha época, né? Então, uma mulher sagaz, tinha uma força absurda dentro de quadra. E ela, se eu não me- lembra que a minha memória é um pouquinho falha. Eu acho que ela era capitã do time, né? Ah, sim, foi. Ela era um rojão na quadra, não tinha quem não lembrasse dela no Brasil. Sim, E trouxe uma época fabulosa para o vôlei, sim, o né? nosso voleibol atingiu um nível, até hoje, ele é competitivo, mas olha, é esforço de alguns técnicos, de alguns clubes. Eu não vejo nenhuma força governamental investindo. E a gente tem resultados maravilhosos, como também tem na natação, enfim. Mas aqui no país do futebol, isso não é muito valorizado, sabe? Infelizmente. Infelizmente, é triste, porque a gente tem muito talento solto por aí. Muito. E eu falo que até deveria ser diferente, né? Porque quando nós falamos em política, nós estamos falando em atingir o maior número de pessoas. Então era muito mais fácil eu trabalhar em tantos esportes do que olhar só para um esporte que é o futebol, né? Então, até Isso. politicamente falando, seria bem correto você olhar para todos, não para uma parte pequena, né? Sim, sim, seria mais abrangente. Sim, Então, você tem 4 filhos, né? sim. Qualquer um dos seus filhos que despontar para uma modalidade, você, a esposa e os irmãos vão ter que abraçar a causa e dar toda a infraestrutura para esse jovem ele performar, porque se depender da escola ou da prefeitura ou do governo do estado, do governo federal, não vai dar suporte. Não vai dar suporte. É a família que tem que abraçar e levar aquilo adiante. Porque sem a família, o atleta aqui, sobretudo nesses esportes que são
amadores, né? Então, mas é um desafio. Então a família fala: não, eu vou investir, eu vou atrás, eu vou dar estrutura e condições e pegar, levar, buscar. Não é fácil, porque todo Não, mundo não é tem que fácil. trabalhar, tem que sobreviver e ainda tem que investir na criação desse atleta, desse talento que porventura você tem em casa. E de repente ele vai despertar para algum esporte. É. Eu Você falou do desafio, né, de convencer seus pais para poder abrir a academia. Teve algum outro grande desafio ou você acha que esse foi maior? há para uma jovem recém-formada foi, porque eu sou de uma geração que a palavra dos pais era a palavra dos pais e não se discutia, não. Não, a gente só obedecia. Então foi um desafio convencê-los. Mas depois, o Rodrigo, olha, eu fui tão feliz, porque depois os meus pais eram tão orgulhosos da minha coragem, da minha força. Enquanto eles viveram, eles só fizeram para me incentivar, para me apoiar, para me valorizar, sabe? E então, no começo foi difícil, foi, mas eu nem sabia que eu estava empreendendo. Imagina, em 1973, empreender. Põe lá no Google, não, acho que não Não existia tinha ainda. palavra, eu Não acho. tinha. Depois no final dos anos 90, na virada para os anos 2000, eu fui fazer um curso, um seminário comportamental dentro do Sebrae. Esse seminário se chama Empretec. É um estudo que as Nações Unidas pediu para a Universidade de Harvard fazer. Por quê? A ONU emprestava, sobretudo em países pobres, em desenvolvimento, eles emprestavam dinheiro e a pessoa pegava aquele dinheiro, não sabia o que fazer e às vezes ficava mais pobre do que quando pegou o dinheiro. Então a ONU chegou em Harvard e pediu para fazer esse seminário. E eles montaram, é um seminário comportamental, onde é avaliado se a pessoa tem o perfil para ser empreendedor ou não. Uau! E eu fui fazer esse Empretec na virada dos anos 2000, 99 para 2000. E uma parte desse Empretec, desse seminário, era assim, o ritmo. Entramos num sábado de manhã para sair só no outro domingo à noite. Quase 8 dias. Menino, uma máquina de moer carne. Tanto, só para você ter uma ideia. Você já estava 24 anos empreendendo. Exatamente. Uau! Quando foi quarta-feira, na quarta-feira, eu cheguei em casa 10 horas da noite, meus filhos estavam dormindo, eu acordei os dois e falei: ó, tô avisando vocês que eu vou desistir desse Empretec, porque eles é proposital, mas eu joguei a toalha na quarta-feira, que é sobre-humano. O negócio lá é mesmo para estriquinar, para espremer a pessoa. Na quarta-feira eu falei: não. Aí o meu filho mais velho, muito calmo, sentou, explicou, pôs a opinião dele, argumentou. Ai, Felipe, você tem certeza? Tenho, mãe, vai. Aí eu fui, quinta-feira, às 5 horas da manhã, eu estava lá já, de volta no tal do Empretec. No domingo à noite, quando os facilitadores vêm e fazem uma reunião, metade dessa turma, éramos em 20, metade falou: ah, eu desisto, eu quero ser funcionário. Eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento porque... Rodrigo, você não tem ideia do que é o Empretec. Tem umas atividades que você tem que arriscar. Eu digo até de abrir a porta do avião e pular sem paraquedas. Você está entendendo? Porque é isso que é empreender. Você tem que arriscar, porque você não tem bola de cristal, você não tem um manual de instruções, não tem nada. Você tem que confiar no seu... Lógico, a gente se prepara, né? Tem cursos, tem técnica, tem tudo. Mas no fundinho, se você não arriscar, você não empreende.
Você não tem segurança nenhuma. Nem tem como. Como você vê o mercado de academia hoje no Brasil? Ai, Porque Rodrigo. você veio de uma história ali de poucas, né? Tinham poucas academias, né? Eu acho que também era uma questão de ser mais de elite. Eu acho que, vamos dizer, ficou mais tranquilo, simplificou, vamos dizer, me fugiu a palavra agora, faz o quê? Uns 7, 8 anos? Não, Mais, mais. porque eu lembro que até 2000 ali, 2005, ainda era algo de elite as academias, ou não? É que aí entrou as redes de franquia, Tá, né? Em que abaixou bastante o ticket médio, mas como eu te falei, é assim, é um ticket médio mais baixo, mas também não envolve orientação. Por isso que é um preço mais em conta, porque se você quer acompanhamento, se você quer orientação, aí você tem que pagar por hora aquele profissional que vai te atender, né? Então, eu acho assim, popularizou. As pessoas se conscientizaram? Sim, muito. Eu acho isso muito bom, porque, de uma maneira geral, a população sendo mais saudável impacta menos no sistema único de saúde. Você entendeu? Então, eu acho super válido. Mas, é assim, não era que era de elite também. Pô, a cultura era fazer exercício no clube. entendi. No clube. Foi, inclusive, o que o meu pai virou para mim em 1972 e falou: não, mas academia, não, exercício eu faço no clube, porque ele era dessa geração, de ir toda noite no clube e fazer exercício no clube, né? Então, aí depois foi mudando, e por 20 anos dessa minha história, num raio de 10 quilômetros, né, eu colocando um raio mesmo, 10 quilômetros, por 20 anos eu fui a única academia que atendia com atividade física, né, natação, judô, musculação, ginástica, balé infantil, enfim. Depois de 20 anos, aí começaram a aparecer pequenas, e eu tenho tudo mapeado. Eu tenho até aquelas Você de... fez uma história. Sim, hoje em dia, eu não consigo, às vezes, descobrir uma de fundo de quintal. Não estou desmerecendo, tá, Rodrigo? Sim. Mas tem muita gente trabalhando nesse esquema e que não tem alvará, sabe? Então, essas eu não consigo mais nem mapear. Mas pipocou. Hoje você tem quantas academias no seu entorno? Ah, Pelo menos umas 15 próximas de você. mais. Mais? Nossa, é muita academia. Virou quase farmácia, então. Falou em Paulínia, até 10 anos eu tinha uma ou duas. Hoje tem, se eu não me engano, ali na região central, são 45. É muita academia, Sim, né? é. Então, aonde que você vai se destacar? Você tem que fazer a diferença, porque concorrer com preço, isso é muito complicado. Uma empresa tem que ter um lucro mínimo, senão ela deixa de ser saudável, ela quebra, ela fecha. Né? O empresário que não tem lucro e que não mantém a porta aberta, ele fracassou. Ninguém quer fracassar. Né? Então, você tem que ter o equilíbrio, né, do lucro, né, da performance, e a empresa se manter saudável, porque senão ela realmente fecha, né? Então, aí que entra o pulo do gato, porque no meu caso, dar aula é uma coisa, administrar uma empresa Totalmente diferente. não tem nada a ver, não tem nada a ver, é outro mundo, é outro mundo. Então, foi aí que eu tive que ir me qualificando e buscando ajudas, né, ajuda de pessoas assim técnicas, né, porque passei por todos os planos, desde o cruzado do Sarney, Verdade, você passou. todos já passei. E cada plano que vem a gente derruba, é uma rasteira. Você cai, você tropeça, você afunda, aí depois você tem que levantar tudo de novo, entendeu? Em nenhum plano, nessa minha história, não ajudou em nada, só atrapalhou.
E aí depois você tem que correr atrás, e agora faz 5 anos que estamos correndo de uma pandemia que derrubou a gente, porque ficamos trancados com cadeado pelo governador do estado de São Paulo por 8 meses. 8 meses. Eu tenho até hoje uma folhinha de papel, que a cada dia que terminava, eu riscava mais um dia fechado. Foram 240 dias de lockdown, foi o setor das academias. E esse governador perverso, sabe o que ele fazia no Instagram? Ele publicava videozinhos dele de roupinha, dry fit, shortinho. Olha, precisa fazer exercício traz saúde para combater a Covid. E as academias tudo trancadas. E nós, profissionais da área, passando fome, bem, porque não podia trabalhar. E se eu fosse na academia, acendesse uma luz para limpar a Você academia, era multada. não, encostava 3, 4 viaturas da Polícia Militar querendo saber o que eu estava fazendo. Eu falei, não, eu estou limpando, tem piscina, eu não posso deixar isso aqui virar dengue. Não, eu não podia ir lá limpar, porque eu sofria a patrulha da fiscalização, ainda mais numa avenida daquela, não tem como esconder, que não tem ninguém lá dentro. Eu acho que ali é o grande problema que o nosso país sofre até hoje, né? Os nós contra eles. Se, por exemplo, o presidente o Bolsonaro, na época, ele fosse a favor do lockdown, eles seriam a favor a abrir. Então, ali era o contrário, eu tinha que ser oposição ao que o presidente falava. Esqueceu de olhar para os negócios, porque lembra que teve uma frase que o Bolsonaro usou na época, que muita gente não concorda, mas eu concordava, que ele falava, infelizmente, nosso país as pessoas precisam comer. Então não tem como, a gente precisa ir para a guerra. Então a gente precisa usar o mínimo de proteção, obviamente, mas não tem como fechar tudo. Como que essas pessoas vão fazer da vida delas financeiramente? Talvez você tinha uma academia um pouco maior e, pelo que a gente conversa aqui, uma estratégia financeira, um controle financeiro, todo um preparo que fez com que você não fechasse de vez, vendesse o prédio e abandonasse sua profissão. Mas quantos não fecharam de Sim. vez e faliram? Muito, eu conheço vários. Esses que estão na CAD, que estava todo mundo sentadinho aqui e o dado ali, é tudo sobrevivente, como Sim. mas fica um monte de gente. E isso eu estou falando da minha área, mas eu sei que em outras áreas aconteceram também. Eu que sou contador, eu vejo, muita gente sofreu. E aí ninguém estava olhando para isso, porque eu falo, o Brasil tem 2 mundos, né? Tem o mundo de Brasília e tem o mundo real. E eles não olham para esse mundo real. Era muito fácil falar fecha, tá? E quem vai pagar a conta? Quem vai resolver os problemas? E ninguém ligou para isso. Vamos fechar a saúde e depois se provou, como a gente viu agora, que a máscara não protegia, que o lockdown não foi efetivo, as pessoas, a sua grande maioria, a gente está falando de cientistas falando, estamos falando aqui as notícias. E aí viram que o lockdown não foi tão efetivo como se imaginava. Eu falei, gente, quantas pessoas eu tenho amigos que se mataram devido à pandemia, que não suportaram a questão financeira. Então, quantas pessoas acabaram com a sua vida ou seus negócios porque se criou uma ideia que não sabia como fazer, né? Então, não se olha para isso, né? Às vezes você tem que Não. olhar, se colocar no lugar do outro, né? É. Eles não conseguem fazer isso. E a ideia era assim, fecha, depois da economia a gente vê o que vai fazer. E isso eu escutei. Agora, Rodrigo, você falou Brasília, a palavra Brasília. Eu tenho que ser justa e grata, porque gratidão é importante na nossa vida. Eu sou grata ao governo anterior, sabe por quê? No dia 20 de março de 2020, quando foi decretado o lockdown, eu tinha 45 funcionários CLT com a carteira assinada. Mandaram fechar. 45 pessoas que dependiam de mim. O que eu ia fazer? Me matar? Como você contou de casos tristes, né? O que me salvou foi a medida provisória 936. O meu contador, como você é contador, eu tenho um contador que, graças a Deus, ele me orienta direitinho, uma pessoa íntegra, ele é caprichoso, faz tudo certinho e não me deixa errar. Por isso que eu pago ele.
né? Porque ele não me deixa errar, eu não conheço lei, eu tenho que ter a orientação de uma pessoa de confiança. O Leandro falou, Cris, eu vou correr, vou cadastrar a empresa e vamos tentar pôr todos os seus funcionários na medida provisória 936. E ele conseguiu, Rodrigo. A gente Colocou conseguiu para todos também. os 45 passaram quase um ano recebendo diretamente do governo federal. Então, eu não posso falar mal e eu tenho que ser grata. Porque o que eu ia fazer, Rodrigo, com a empresa fechada? Eu não tinha o que fazer. E gente que dependia daquele trabalho, inclusive para comer. Então, eu tenho que ser grata, não só porque você falou Brasília, né? Eu sou grata por o governo federal, na época, ter aberto essa possibilidade, esse suporte humano, né, para essas pessoas, e o meu contador ser uma pessoa extremamente profissional, capaz, competente, honesto, idôneo. Então, eu fui muito bem orientada. Eu passei dificuldade, mas eu sozinha. Os meus funcionários estão tudo garantido, entendeu? Se você pudesse, porque às vezes tem muita gente que saiu da educação física, né, e está querendo empreender no ramo de academia como você. E, obviamente, o tempo que você começou do tempo que agora tem um abismo, Verdade. como a gente falou aqui. Que dica você daria hoje? Porque eu entendo que você ainda é extremamente antenada no mundo das academias, certo? Certo. O que eu diria? Primeira coisa, coragem. Tem que ser muito corajoso. Muito corajoso e não é fácil, mas não é impossível. Muita disciplina e procurar a orientação correta, as pessoas corretas para te orientar. Inclusive nas questões de lei, de tudo isso hoje em dia. Você lembra a Mauri Tivelli estava para cá. O caso da CAD. Da CAD, daquela multa. Então, foi uma orientação mal dada, né? Se ele tivesse pago antes, ele pagaria só R$ 3.000, alguma coisa nesse nível. E como demorou para negociar, falou: isso nunca vai ser cobrado. A dívida ficou quase 1 milhão, né? Aí ele conseguiu fazer um acordo, né? Isso, ficou por 500 mil. Então, você vê, é uma orientação errada. Então, eu vou fazer. Não, faça, mas espera aí um pouquinho. Com cuidado, um passinho por vez e não queira começar grande. Isso não existe. Agora, outra coisa, hoje em dia, Rodrigo, eu sou de uma geração onde a gente ia, né? Hoje, o mais inteligente é fazer parcerias. Entendi. Seja o assunto que for. Hoje a parceria é o que está funcionando, sabe? Porque sozinho está difícil, é muito complicado. E a carga tributária também está muito grande. Agora, a pessoa precisa andar direitinho na linha, porque aí você chega em casa à noite, você deita e dorme. Porque tem gente que acha que pode arriscar. Vai do perfil da pessoa, mas eu não aconselho ir por esse caminho, porque não vai compensar lá na frente. Não vai, eu falo, começa certo, porque você já enfrenta o problema de uma forma correta. Isso. Quando você começa errado, arriscando, depois você vai querer arriscar o resto da vida. E muitas vezes vai ser pego muito rapidamente. Então, o planejamento e a execução tem que andar em conjunto, né? Sim. Os riscos são para pequenas coisas que não envolvem muito a estrutura do negócio. E que não vão impactar. Exatamente. De uma forma, assim, cirúrgica, né? Então, eu acho assim, é difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Tem um estudo aí, inclusive eu até tenho que ver os números com o dado. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. O percentual que faz exercício é ínfimo. O mercado é grande, tem muita gente aí sem fazer exercício, entendeu? Tem espaço, o sol brilha, e o sol brilha para todo mundo. Tem muita academia. Tudo bem, você vai fazer a sua diferente para você se destacar. Então, aí você tem que ter orientação, competência, profissionalismo,
né? Honestidade e parcerias para você poder alavancar um projeto. Não é impossível, não. E vocês sempre trocam experiências entre vocês, né? Sim, Isso tanto que que é nós viemos interessante, aqui, exatamente. nessa casa linda. Aí eu conheci esse moço bonito, lindo, olha esse sorriso lindo. Eu agora, não entendeu? Eu me encantei, Rodrigo. Eu falei para o Dado, que depois nós atravessamos a rua e fomos almoçar lá, né, no Mediterrâneo. Falei, Dado do céu, se não fosse isso, eu não teria conhecido o Rodrigo, né? Que eu falei, jovem, empreendendo, né? Agarrando. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, Não, mas é muito bom Rodrigo. porque você não passa isso para os empresários, né? Conexão, cuidado, pensamento. E eu falo também, comece pequeno, todo mundo quer começar gigante, né? Ah, E não, já vou pegar um terreno de 1.000 metros, investir 1 milhão. Tá, e se o local for errado, se as pessoas. Porque isso é um risco muito alto para correr, né? E as pessoas não querem. Hoje tem um mundo do copia, né? Eu falo assim, algumas coisas estão aí para ser copiadas, mas se o empresário não colocar a alma dele no negócio, não vai funcionar. A Cris está de pé até hoje porque tem sua alma. As pessoas sabem exato, o que é a Cris sim, Esportes, que ela é sim, diferente das outras academias. Tem algo que difere quando eu dou o primeiro passo para entrar na academia. Então, eu falo para as pessoas: você tem que fazer a diferença. Se seu produto for igual de todo mundo, por que que eu vou escolher o seu? Você tem tudo. uhum, Agora, se o seu tem algo diferente, ainda mais numa competição de preço que você trouxe, se não tiver a alma ali do que você pensou para aquela academia, dificilmente seu negócio vai andar para frente. e seja, não só academia, qualquer Qualquer coisa. coisa. Se a pessoa, exatamente, você falou certinho, concordo com você plenamente. Então, para um jovem hoje, eu falaria, porque era desse conselho, que a gente fosse bom, a gente não dava, a gente é brava, né? Mas a minha orientação é é possível, é difícil, não vou tampar o sol com a peneira, mas se a pessoa gostar e fizer com a alma, vai vingar. Não tem Vai como vingar. dar errado. Não tem como dar Faz errado. para todo Tem mundo. muita gente aí sedentária. Muita gente É sedentária. porque tem essa falsa impressão, até quando você trouxe a pandemia, falar, ah, nossa, todo mundo falou que mudou. E eu não vejo essa mudança na prática, a gente vê essa mudança na televisão, mas eu não vejo as pessoas preocupadas com a saúde, porque eu falo para todo mundo, o meu primeiro pilar é a saúde, mas não é o meu corpo, não é a definição do corpo, é o cuidado com a saúde. Hoje eu vejo as pessoas mais preocupadas com a estética, não com a saúde. Eu não acho que a pandemia trouxe isso de fato, lotando as academias. Tem bastante academia, mas eu acho que as pessoas ainda não se conscientizaram que elas precisam cuidar do corpo, não da definição do corpo. É, a estética está um pouquinho exacerbada. As pessoas põem como. E não é estética, é saúde. Exatamente. É saúde. Claro que a estética melhora. É consequência do treinamento e da sua disciplina, porque a pessoa que se exercita começa a prestar atenção no que está comendo. Uma Exatamente. coisa leva a outra. É um processo todo, né? E se a pessoa tiver ciente do que está acontecendo, ela vai ter, inclusive, a estética. Ela vai ter, inclusive, a estética. Mas não é estética, é saúde. E eu falo que uma coisa vai amarrar na outra, né? Porque quem corre, eu corro 4 vezes por semana. Às vezes, se eu sei que eu vou correr no outro dia, eu sei que eu não posso comer doce. Porque se eu comer doce, me dá uma preguiça na hora que eu tô correndo e diminui o rendimento. É isso que você falou. Automaticamente, algumas coisas vão se ajustando, porque você vai pegando prazer para fazer o treino, para fazer a corrida, e você fala, isso aqui vai trazer como um peso para mim. Então, eu opto em não comer isso porque eu quero fazer meu treino de forma tranquila, né? Uhum, exatamente. Isso a gente vê quando a pessoa chega na academia de um jeito, passou 90 dias, 120 dias, é outra pessoa. Até idoso, Rodrigo, até idoso. Eu tenho idoso lá com 90 anos e chegou lá, usava bengala para se apoiar para andar. Hoje não tem mais nem a bengala.
Criou Quão músculo. importante é o músculo, né? Na idade de Exatamente. 60 a mais, né? A Isso, pessoa às vezes não consegue pegar um copo d'água cheio, porque a pessoa não se exercita, não desenvolveu musculatura e não tem força. exato. Que é uma coisa simples, né? Simples. Então, essa independência na velhice depende dos músculos, porque o esqueleto não funciona sem músculo. Não. O esqueleto não fica em pé se não tiver músculo, dando o suporte necessário. E o idoso só fica independente se ele tem músculo. Ele levanta sozinho, ele vai para a cozinha sozinho, ele vai no supermercado sozinho, ele anda. Eu tenho um tio que é de fevereiro de 29. Uau, Ele mora, quase 100 anos. ele mora no Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi. Ela está lá desse endereço desse meu tio irmão, do meu pai. Ele, quando quer ver as sobrinhas, porque a família do meu pai é todinha de Campinas. Quando esse meu tio quer ver as sobrinhas, ele pega o carro dele lá no Morumbi e vem para Barão Geraldo, dirigindo sozinho. Não é motorista. Ele entra no carro dele e vem. Ativamente, ele está bem ativo. Mas ele faz exercício todo dia, desde que ele se conhece por gente. E faz uma alimentação natural, saudável. Você está entendendo? Então, se fala, qual é o segredo? Ele juntou o físico, né, com a parte funcional, através de uma alimentação saudável. Aí ele fala, eu não como comida que está embrulhada no papel. Eu vou na feira, eu compro, eu chego em casa, eu pico, lavo, descasco, cozinho, eu como comida viva. Porque essa comida de supermercado é uma comida morta. Ela não nutre o corpo. Não. Entendeu? Não tem nutrição ali, né? Então, é uma coisa processada, que é uma caloria vazia, sem nutrição. E hoje tem um monte de gente com vergonha, eu trago marmita todo dia, porque eu prefiro preparar a minha comida, saber o que eu tô comendo, também vou lá no hortifruti, pego, faço minha salada. Eu falo para as pessoas, gente, primeiro que é bem mais barato, já vamos começar aí, do que você pedir iFood todo dia, e a questão da saúde, porque você sabe o que você tá comendo. Então, por que não trazer a sua alimentação de casa se é um cuidado com o seu corpo, né? E o Exatamente. multiprocessado traz tanto problema pra gente, né? Traz. Olha, esse meu tio, ele chega ao cúmulo de comprar a uva na feira e faz o suco de uva em casa. Que ele fala, esse suco de uva pronto, você está comprando água. Não, e açúcar, né? Não só água. Se Exatamente. fosse só água, não tava tanto problema. É muito açúcar. En- Ele chega a ter mais açúcar que o refrigerante. Exatamente. Então, ô, Rodrigo, é o conjunto da obra. Você está entendendo? Saúde, você tem que cuidar de tudo um pouquinho, inclusive da parte espiritual. Exatamente. Porque a gente não enxerga, mas a nossa parte espiritual é muito maior do que isso aqui, ó, que a gente está enxergando. É que as pessoas, nem todo mundo, né, tem esse cuidado, ou acredita, ou pratica, enfim. Mas eu acho que a parte espiritual, você tem que cuidar. Eu sempre brinco nas minhas aulas de mentoria, sempre falo para os alunos, por mais que você não queira, Deus esteve com você na sua história inteira. Então, você pode, às vezes, passar por um problema muito grande, às vezes alguma dor extremamente difícil, Deus estava lá com você. Então, eu falo para a pessoa, não tem como você eliminar ele da sua história, porque ele Não, está com você em toda a sua história. não, nós somos um milagre dele. Exatamente. Nós somos um milagre. A gente é criação dessa força. E não tem como, né? Eu acho que eu todo dia que eu acordo, eu falo isso, eu já falei isso no meu Instagram. Eu acordei, a primeira coisa que eu faço é Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Porque se sua vida não for entregue a Deus, como é que você vai impactar a vida de outras pessoas? Se só Deus é luz. Só Deus é luz. A gente é barro, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Sim. Somos barro na mão do oleiro. Então, espaço o barro todo dia, Deus vem através da gente e vai impactando e mudando a vida de pessoas, né? Sim, sim, com certeza, Rodrigo. E isso se traduz numa saúde plena, né? Numa pessoa que você percebe que está bem,
porque não é só cuidar do músculo, não adianta, né? Você também pode ser uma pessoa que come direitinho, cuida da parte física, mas não tem desenvolvido a conexão com a família, com os amigos, né? Não cuida da parte espiritual, essa pessoa também não adianta nada você ficar. Vazia, né? Exatamente. Então, para a gente ter essa plenitude, tem que ter a inteligência de cuidar de tudo um pouquinho. E aí ter aquele resultado que a gente espera, né? Como é que a academia passou por a questão tecnológica? Hoje como é a tecnologia dentro do seu negócio? Porque você passou por todas as fases dela, né? Antes que nem computador tinha, acho que você é da época das fichas de papel. Claro, claro. Como foi passar por tudo isso e como está hoje? Ficha de papel e com foto 3x4, meu amor. Foto 3x4. Para conhecer o aluno. Sim, querido. Opa, analógico total, entendeu? Olha, foi uma coisa natural, mas obviamente, Rodrigo, foi quando meu primeiro filho veio para a empresa. Ele se formou em São Paulo, né, na faculdade, e aí ele falou, olha, eu vou voltar. Eu falei, você tem certeza? Você não quer ficar em São Paulo? Não, eu vou voltar e vou para a academia. O Rodrigo, a chegada do Felipe na academia realmente foi transformando para essa digitalização e saindo da época jurássica, entendeu? Porque até então era mesmo. Mas foi uma coisa assim que ele trouxe essa parte, essa energia nova, entendeu? Porque como empreendedora e como proprietária, eu tenho cuidado, sobretudo como mãe, quando eu estou dentro da empresa, os meus filhos não estão lá como tarefeiros, eles não estão lá fazendo tarefa. Cada um tem o seu espaço e eu deixo, inclusive, às vezes, eles errarem para poder depois acertar. Às vezes, coisas assim que eu falo, não vai dar certo. Eu fiz, mas não deu certo. Eu falei, ai, que bom, aprendeu. Né? Educação, né? Isso chama-se educação. Exatamente. Então, você vê, lá dentro da academia, nem Felipe nem Rafael me chamam de mãe. Eles me chamam de professora Cris. Porque ali tem que ser um time, todo mundo com a sua função, um respeitando o trabalho do outro, né? Tem gente que diz, Cris, faz isso para mim. Eu falo, não, eu tenho que conversar com o Felipe. Essa parte é ele que decide, não sou eu. Aí a pessoa olha assim, sim, aqui eu obedeço também. Aqui eu não mando, não, eu mando em alguma parte. Em outras é Felipe e Rafael. Porque senão também eles não crescem, né, enquanto empreendedores. Tudo bem que eles entraram lá, a coisa já estava funcionando. Mas eles podiam ficar lá encostados, que nem no barranco. Entendeu? O mundo vai acabar em barranco para encostado. Exatamente. Então, essa digitalização que você perguntou veio muito com a chegada do Felipe. E eu lembro que no primeiro ano, ele chegou para mim e falou assim, olha, ele comentou, né, um dia que nós estávamos tomando café da manhã em casa, ele falou, mãe, eu estou precisando de mais ferramenta para administrar a empresa. O que você acha que você quer fazer, Felipe? Mãe, eu vou fazer administração de empresas. Falei, você acha que vai contribuir? Vai. Eu estou precisando, está faltando coisa para mim. Aí ele fez o vestibular, passou na PUC. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que ele foi comprar a primeira calculadora HP dele. Ele nunca tinha visto uma calculadora HP, nem eu. Ele voltou feliz com aquele negocinho retangular, nem existe mais, né? É um negocinho retangular, não, assim. Existe. Existe? Os cursos ainda pedem ela. Pedem. Ele chegou com ela. Claro, na época era uma coisa cara, né? Não, mãe, eu vou comprar porque eu preciso investir. E assim foi, naturalmente. Então, ele dava aula até 6h15, fazia administração à noite na PUC, voltava às 11h30 para casa, terminou a formação, foram 4 anos, né?
E aí a empresa foi crescendo nesse aspecto, e aí entrou a tal da digitalização, que você perguntou. Foi com a energia do Felipe. Como manter uma equipe engajada? Porque hoje você tem muitos professores ainda, é uma academia muito grande. Como você mantém um time engajado e alta performance dentro da academia? Ai, gerenciar pessoas. Não é fácil. Não. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, esse aí é um desafio. Cada um é um e todos somos um. Então, Que complexo, né? Eu tenho que complexo. tratar na individualidade, mas o coletivo também é um individual. Exatamente, Rodrigo. Exatamente. Não é fácil, mas também não é impossível. Então tem que ser todo dia um pouquinho, aquele trabalho, sabe? Do trabalho bem Formiguinha. de formiguinha todo dia. Um bom dia. Às vezes eu vejo um professor que chega meio. Eu, obviamente, não vou lá perguntar, cutucar, mas eu com meu jeitinho, eu já, sabe, eu chego, parece que a pessoa já alivia, já. Entendeu? Porque problema todo mundo tem, né, Rodrigo? Inclusive nós. Exatamente, exatamente. Então, eu procuro, não é que eu sou terapeuta deles, não é que eu dou terapia para eles, mas eu, como sou a pessoa mais vivida ali dentro, eu tenho por obrigação cuidar daquela equipe, porque ali todo mundo tem uns lá que já, por um triz, poderia ser meu neto. Entendeu? Porque meus filhos estão chegando na casa dos 50 anos, então tem professor lá que, se meus filhos tivessem tido filho rápido, cedo, eu teria neto ali já trabalhando comigo, entendeu? Então eu vou com um jeitinho, não invado, mas eu cuido, eu rego a plantinha todo dia. Às vezes é um, às vezes é o outro, sabe? E você tem que ter esse tempo de ouvir. A pessoa tem que se sentir ouvida, Rodrigo. Se ela não se sentir ouvida, bem, não é você chegar aí e cobrar só a parte técnica. Primeiro você valoriza o ser humano. Depois a parte. Não é fácil, hein? Não. Porque às vezes o dia nem dá tempo para tudo, e tem dia que você também está pesado, você está carregado, porque você também não tem coisas que você não está resolvendo do seu âmbito pessoal, mas eu tenho que ter coragem e continuar ali. E saber não errar a receita do bolo, né? Porque às vezes a gente põe um pouco mais de fermento, eles acabam confundindo, traz para um lado tão pessoal, achando que pode tudo. Aí você tem que mudar, entender que jogou fermento demais ali. Por isso que é um trabalho de formiguinha diário, né? Exatamente. E, sobretudo, Rodrigo, a dificuldade dessa geração agora. Ah, eles não querem tirar a carta, eles não querem comprar carro, eles não querem estudar. Você está entendendo? Eles não querem comprar casa. É um Não, grande problema que o mercado está vendo no futuro. Por isso que as montadoras estão tão desesperadas, porque a próxima geração não vai comprar carro e não vai comprar casa. Então eles estão desesperados. O que eles vão fazer, né? exatamente, entendeu? Então, mas a gente vai contornando. Vai, e é o dia a dia, hein? E não é de longe, não, é corpo a corpo, é presencial. Tem gente que fala, ai, mas se você for lá só 2 vezes por semana. Oi? 2 vezes por semana? Não, é gente, não é máquina. É ser humano. Como é que faz? Celular é um problema lá ou não? É, mas eu consigo conscientizá-los, Entendi. entendeu? Bom, para começar, a chamada da turma é feita no celular. Então ele tem que ter o celular dele lá, porque ele tem que passar a chamada para a parte administrativa dos alunos que estão em aula, né? Tem que ter esse link. Mas eu acho que a gente está sendo bem feliz nesse aspecto, porque eu não. É difícil eu ver um professor distraído com o celular, esquecendo dos alunos. Então talvez a sua cultura do cuidado para com outros seja tão forte que eles entendem a importância. Sim, entendem, entendem. Sim, graças a Deus. Sou muito abençoada, o Rodrigo. Não que nesses anos não tive percalços, tive muitos percalços, inclusive
junto à Justiça do Trabalho. Você sabe que as leis aqui são paternalistas, né? Sim. Então, orientação errada. Até eu chegar nesse atual contador, eu tomei muito tombo, querido. Muito tombo. Muito tombo. Muito. Paga um preço alto pela Alto. escolha. Pela escolha. Mas hoje, graças a Deus, eu sofri tanto que eu cheguei hoje com essa empresa, com esse escritório de contabilidade, que estou há mais de 10 anos já. E muito feliz porque a pessoa me orienta direitinho, eu não corro risco, sabe? Então, Rodrigo, eu acho assim, querido, para você ter sua equipe, o seu time junto, você também você tem que abraçar, você tem que cuidar, entendeu? Você tem que cuidar, você tem que dar a mão junto. E eu falo, gente, vamos pôr a mão no remo e todo mundo empurra o barco para frente. E ninguém cresce sozinho, Rodrigo. Não. Ninguém. Eu falo para eles, para começar, para a gente desembarcar no planeta Terra, tem que ter um pai e uma mãe. Ninguém vem só do pai ou só da mãe. Não tem como. Não tem como. Então, põe isso na tua cabeça. Você vai crescer, você vai florescer, mas você precisa de pessoas, você precisa de suporte, você precisa de cuidado, você precisa de parcerias. Não adianta. Inclusive, eu falo isso, eu brinco, eu falo, estou falando alto para eu escutar. Quando eu falo alto é porque eu preciso escutar. Ninguém vai em lugar nenhum sozinho. É que é fácil que eu falo assim, né? Deus é plural. Deus não é singular. Então você precisa de gente. Não tem como você querer fazer algo sozinho. Então a gente sempre vai precisar discutir de ajuda, de pensamentos, de conexões. Senão você não consegue crescer. Você vai ficar sozinho no seu mundo, sem ninguém saber quem é você. Quando você começa a dar a mão pro lado, você começa a praticar a pluralidade. E aí, meu filho, não tem o que te pare. Que aí você começa de fato o crescimento, conhecimento e tudo mais, né? E incentivo também todos a se ilustrar, a se preparar, porque o curso de graduação não dá tudo. Não, Você tem que correr eu acho que é fora. técnico até, né? Deve ser igual o nosso. É técnica, ele não entrega muita coisa, né? Exatamente. E quando eu percebo que eles melhoram, a gente também consegue, tendo espaço, a gente consegue fazer uma remuneração melhor. Isso também ajuda o time motivado, se manter motivado, sabe, o Rodrigo? Tanto que eu sei o que as outras empresas do meu setor praticam como remuneração. Não é que eu preciso saber ficar especulando o que o vizinho está fazendo, mas para eu saber a quanto anda essa remuneração. Mas isso é uma estratégia. E, inclusive, a ACAD ajuda muita gente nesse sentido, sabe, de balizar a gente dentro do mercado. Eu sou muito grata ao trabalho do Dado. O Dado é um querido, ele ajuda Dado é muito a gente. espetacular. Eu, Qual a sua visão sobre o futuro do bem-estar e da saúde? E como a sua academia se prepara para ele? o cliente, ele mudou a forma de consumir, né? Sobretudo na pós-pandemia, o cliente de qualquer setor hoje consome diferente, né? Mas a gente se preocupa com esse futuro, sabe, Rodrigo? Mesmo porque tem 2 jovens pertinho de mim que me cutucam todo dia, diariamente, nessa reflexão. E a gente consegue sentar e conversar sobre isso. A gente pensa que ainda tem muita coisa para ser explorada, tem muita coisa para ser vista, muita coisa para fazer, mas eu não acredito que vai virar robótica, não. Robô nenhum vai substituir um professor. Mas acho que não tem como. Eu não acredito nisso. Não, porque porque você vai sentar na máquina, você põe lá seu peso, sua altura, não sei o que, ele já passa o treino. Mas a gente precisa do calor. Precisa. A gente não tem sentimento máquina com ser humano. Não tem como substituir sentimento. Você pode estar falando que você está sendo ingênuo. Não, concordo com você. Eu não acredito. Pode substituir outras coisas, uma linha de montagem de um carro, Sim. põe um robô lá, ele monta bonitinho. Agora, quando o magistério, né, o lecionar, o dar aula,
Professor-aluno, tem que ter interação. Não tem como. A pessoa não consegue sozinha. Ela depende, até você vê na academia, quem treina sozinha, ela depende às vezes de um colega, ela começa a ser acompanhada de um amigo, ou da namorada, ou do namorado. O sozinho é muito complicado você conseguir levar isso por muito tempo. Vai se tornando uma pessoa, às vezes, fria, né? Então, a conexão que aquece o coração, né? A pessoa não vai Sim, conseguir ficar sem. ser humano, né? Ser humano. Eu Exatamente. percebo quando o aluno chega na aula que ele não está bem. Aí se eu conheço um pouco o passado histórico dele, eu procuro, sabe, desarmar um pouquinho, que é quando eu tenho liberdade, né? E aquele que às vezes eu não tenho liberdade, eu vou com calma, com jeitinho, sobretudo quem treina à noite. Às vezes chega pesado, chega do serviço carregado. Ai, meu chefe. Não, agora você vai descansar, deixa todas as preocupações. Então, eu procuro transformar o ambiente num ambiente alegre, para a pessoa realmente esquecer aquilo que está pesando na aura dela, né? E acaba estragando a saúde. Né? Então, não, agora você veio relaxar, veio descansar. E isso o professor precisa ter. Eu não sei se o robô vai fazer isso. Não consegue fazer. Entendeu? Então, tem gente que fala, mas a IA. Falei, ai, meu Deus do céu. Já tem gente na internet falando para tomar cuidado que a pessoa fala, você jura que a pessoa falou, as palavras sincronizado com a leitura labial e era IA. Era Exatamente. perigo, É um gente. perigo. Hoje a internet está um perigo mesmo. Não é? Qual a lição mais valiosa que você aprendeu ao longo dessa trajetória? São quase 50 anos, tem que se comemorar, como empresária no ramo de academia. Ah, eu sou muito feliz, apesar de todos os tropeços que, obviamente, a nossa vida nos apresenta, né? São lições, né, que eu tive que aprender. Você lembra de uma que te marcou assim? Uma, É que 50 anos é difícil, né? é, Alguma que você lembra agora, lá isso aqui foi interessante. hum, olha, os planos econômicos foram os que mais a gente perde a pele, né? Mas, por exemplo, o primeiro tombo que eu tomei foi o vento, o vendaval que destelhou Destelhou tudo. tudo. Ali eu já era para ter desistido. Então a lição seria não desistir, independentemente do que aconteça. Não Seja o desista. tempo, ou seja o governo, seguir em frente. E às vezes até um mal entendido de um aluno, sabe, alguma coisa, sabe, que às vezes desagrada. Não recentemente, mas já teve época de um aluno eu estar dando aula, uma aula coletiva, 20 alunos na sala, nem lembro quantos, 20, 30. Essa moça chegou pertinho de mim e falou assim: Olha, eu preciso falar para você. Você não sabe, mas você sabia que você me atrapalha pra caramba? Você era professora? Não, ela não era professora, ela era aluna. Sim, mas E você eu estava dando dando aula. aula. A pessoa entrou, invadiu o espaço, chegou, abriu a porta e foi lá e falou assim: Olha, eu preciso te dizer que você me atrapalha muito. E todo mundo lá. Entendeu? Então tem de tudo, Rodrigo. Tem telhado que voa, tem plano econômico, tem queixa trabalhista, tem aluno que. Sabe, o problema não era comigo. Depois eu vinha saber, né? O buraco era mais embaixo. É que Mas sempre é. é sempre, Sempre é a própria Rodrigo, pessoa. não é? É Então, que é mais fácil terceirizar do que assumir. Sempre é mais fácil. isso. Então, o professor, no caso, também tem que ter um pouquinho. Bom, eu, quando fiz a graduação, eu tive 2 anos de psicologia. Eu tive a matéria psicologia. Hoje não existe mais. Você, às vezes, você está lidando com o ser humano, você precisa entender o que está acontecendo, né? Mas óbvio que não é um conhecimento profundo de alguém que é É especialista. um feeling, é É um algo Isso. inicial, né? Isso, essa palavra, feeling, Rodrigo, precisa ter o feeling. Então, vão acontecer coisas, mas não é para te desanimar. Eu costumo dizer assim que outro dia eu ouvi
de um professor que eu adoro ele, que o milho ele tem que ser aquecido para virar pipoca, né? Então é o que está acontecendo com a gente aqui nesse plano, né? Encarnados no plano da Terra, com um corpo. A gente tem que evoluir. E a evolução não vem do bem bom, do gostoso. A evolução vem desses percalços que a gente vai Todo tropeçando. processo causador, né? Senão não Isso. tem como. Então, para você virar pipoca, você Tem que passar pelo fogo. tem que passar pelo fogo. Teria algo que você faria diferente nesses 50 anos? Lá lá. Ai, que pergunta difícil de responder. Ah, claro que tem. Claro que tem. Ai, Rodrigo, mas acho que é até difícil se expressar. Porque, de uma maneira geral, existe uma alegria, existe um sentimento de eu estou cumprindo a minha missão, eu estou ajudando as pessoas, mas tem coisas que eu faria diferente, sim, sabe? Tem coisas que eu faria diferente, que eu acho que eu teria resultados mais efetivos, entendeu? Então, por exemplo, buscar ajuda. A gente não sabe tudo, a gente não conhece tudo. Tem que buscar ajuda, sabe? E às vezes a gente acha que é autossuficiente. Não é. Não é. Então, mas por quê? Eu fui criada de uma forma muito independente, sabe? Desde pequena, minha mãe me ensinou a ser uma pessoa independente. Então, às vezes, essa formação de berço, que eu tenho que ser independente, às vezes um pouco atrapalha, porque você também tem que saber que hora que você não tem mais autossuficiência, você precisa de ajuda. Então, um pouquinho de humildade para pedir ajuda. E entender que você não sabe tudo. Não tem como saber tudo, né? Não é? Será que eu respondi? Sim, claro que respondeu, porque eu acho que se você pudesse buscar ajuda antes, porque você talvez tenha demorado muito para entender que as conexões seriam bastante importantes para as suas decisões. E às vezes, se você fizesse isso antes, talvez algumas histórias aconteceriam antecipadamente, Sim. né? Então, acho Sim. que respondeu com maestria. Qual o legado que você deseja deixar com o seu trabalho com a sua academia? Que legado que você acha que vai ser deixado? Ai, que as pessoas lembrem do nosso trabalho com carinho. Com carinho. Isso para mim é o maior prêmio. Ai, quando você me ensinou a nadar. Hoje eu tenho pai que leva filho, e esse pai hoje, quando era criança, fui eu que ensinei a nadar, e a pessoa olha para mim, fala com carinho. Então hoje eu estou atendendo a terceira geração. E a pessoa volta porque gostou, porque ficou uma lembrança gostosa. Então, além de a gente, enquanto empresa, tem que ser eficiente e próspera, mas como ser humano, a pessoa lembrar de mim, do meu trabalho, do meu espaço, da nossa casa, com carinho. Olha, eu fui feliz lá, aprendi a nadar, fui feliz lá, fiz judô, fui feliz lá, perdi peso, ganhei músculo, entendeu? Isso que para mim é o maior prêmio. Apesar de ter sido atleta, óbvio que eu tenho um quadro de medalhas em casa, né? Medalha de metal, né? Que as mais significativas eu preservo até hoje. Mas essa é a melhor premiação. A pessoa lembrar de você com carinho e falar, olha, valeu a pena. Né? Valeu a pena. E hoje eu brinco com os alunos, sobretudo os da manhã. Eu falo, gente, vamos fazer uma aula linda, que eu quero que vocês sintam ao final da aula que compensou sair do edredom. Entendeu? Valeu a pena sair do edredom, porque com essa temperatura é uma luta sair do edredom. Se for uma aula bem cedo, com certeza. Então, e eu tenho essa aula cedo, né? Então eu falo, gente, eu quero que vocês cheguem em casa e falem, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui, entendeu? Isso para mim é prêmio, isso para mim é premiação. E, obviamente, para os meus filhos, para os meus netos, outro dia, a minha netinha, a Paty, que desenha muito bem, ela tem o dom do desenho,
ela fez uma capinha para mim de celular. Sabe como é que ela fez? Ela me fez com a roupa de ginástica. Quando eu não estou de boné, meu cabelo é crespo, então eu uso uma faixa para segurar o cabelo crespo. Ela me desenhou sem o boné, com o cabelo crespinho, com a faixa, com o microfone, porque eu dou aula de microfone. Aí ela escreveu assim: eu sou vovó, mas eu sou atleta. E cortou direitinho a câmera, tudo. Eu não tive nem coragem de pôr no celular. Eu mandei plastificar, tá lá, no meu escritório lá, entendeu? Porque é isso que eu quero, sabe? Deixar, inclusive, para os meus netos, sabe? Esse legado, sabe? De cuidar da saúde, né? Ter bons pensamentos, alimentação correta, sabe? E fazer disso um caminhar pela vida com mais coragem, menos doença, com mais disposição, né? Com a cabeça mais... Porque a pessoa que faz exercício tem um raciocínio mais claro, tem um cérebro mais oxigenado, né? É que ela faz o corpo funcionar, né? Isso. Deus fez o corpo, eu acho que a máquina mais perfeita que o mundo já viu. Sim. Se ela não funcionar na sua totalidade, né? E- Você está adoecendo ela, na verdade. E é a gente que estraga, Exato. porque a gente ganhou esse corpinho saudável, não é? A gente desembarcou aqui saudável, a grande maioria, óbvio que tem casos, né? Mas a grande maioria vem saudável. Então, eu acho que é um compromisso que a gente tem com a espiritualidade de cuidar da nossa casinha. Eu falo, meu sonho é morrer saudável, entendeu? Entregar o corpinho saudável, do jeito que eu ganhei ele, né? Porque que horas que nós vamos, a gente não sabe, só Deus sabe, Só Deus. né? Mas fazer essa passagem sem tanta dor, entendeu? Sem tanta dor, né? Com saúde, com dor, com carência, não é? Então eu falo, se Deus me abençoar, eu quero, sabe? Puf, foi, entendeu? Morrer tranquila. Isso, Eu exatamente. também falo isso para todo mundo. Falo que eu falo para Deus, Deus, eu sou tão por você que o dia que o Senhor vai me leva de repente. Não me deixe sofrer numa cama de hospital, não. Só me leva de repente. Eu acho que Mas a gente tem que ter, falar sobre a morte é tabu, né? sim. Mas é a única certeza que a gente tem A nessa. única, né? E temos que tratar ela como uma passagem, né? Não tem, né? São Agora, todos bons para Deus, né? agora, viu, Rodrigo? Eu também sou uma pessoa que acredito que o físico, o material, realmente acaba, mas o espírito jamais. Porque senão eu não vejo sentido da gente estar aqui nessa escola, sabe? Estudando aqui, aprendendo a viver. Porque o espírito, na minha concepção, na minha visão, o espírito não morre. O espírito fica, porque é luz, sabe? Agora o físico vai. Agora, para viver essa experiência humana, tem que ter o corpo, né? Mais um motivo para a gente cuidar dele bem, porque ele nos foi dado, né? A vida nos foi dada, então a gente tem que honrar. E a gente tem sempre que lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você ter temente a Deus, obrigatoriamente você tem que cuidar do seu corpo. Você tem a obrigação de cuidar do seu corpo, Sim, porque você foi presenteado, né? é. Agora vamos falar de estamos chegando ao fim, uma pena, porque eu ficaria com você 60 horas conversando aqui. Mas eu Obrigada, queria que você Rodrigo. passasse uma mensagem, mas de forma geral, para o empresário, né? Que empreender ele não é fácil. Mas que mensagem você deixaria para essa pessoa que resolveu se arriscar, porque é o que você falou durante a conversa, né? É pular do avião sem paraquedas. Acho que você resumiu muito bem a vida de empreender. Mas que recado você deixaria para essa pessoa? Ai, só vá empreender numa coisa que seja relevante para a pessoa. Não vai empreender numa coisa que você não vê relevância, não vê importância, não vê conexão, não vê. Liga, liga, porque não é você. Você tem que ser você. A pessoa, vou empreender no ramo de culinária, vou empreender no ramo de academia, vou empreender no ramo de
contabilidade. Você precisa gostar e você precisa achar naquele assunto, mas de uma forma verdadeira, não da boca para fora. Sabe, sentir aqui dentro do peito que não, está valendo a pena todo o sacrifício porque é uma missão, é um propósito de vida. Aí você tem mais coragem de pular os obstáculos que vão ser apresentados. Não resta dúvida, obstáculo vai ter. Mas aí a gente se prepara, a gente pula, a gente salta, a gente pede ajuda, entendeu? Mas tem que ser num assunto que seja relevante, tenha relevância para a pessoa, senão ela não aguenta. Ela desiste rapidinho, na minha opinião. Concordo plenamente com você. Às vezes a pessoa fala um negócio que dá dinheiro, não vai funcionar. Talvez porque às vezes não vai alcançar, o dinheiro é algo inalcançável, porque no sentido você coloca uma meta e essa meta vai aumentando sempre, então nunca vai saciar aquilo que você planeja. Mas quando você coloca sua alma, tudo aquilo que você é no negócio, aquilo dá satisfação diária. Então, todos os dias, quando você chega e levanta, imagina a alegria sua para levantar e ir no negócio que é a sua alma. Então, a Cris Esporte é você. Então, imagina para levantar fica fácil. Então, mesmo que você seja cansado, eu falo para todo mundo, para eu vir para o escritório, às vezes eu estou cansado, mas rapidamente cansaço passa, porque é tudo que nós somos, né? É o que eu sou aqui, é o que você é na Cris. Então, para a gente, rapidamente fica fácil, porque não é só sobre nós, é sobre aquilo que irradia dentro da gente, né? E, Rodrigo, se você me permite, eu tenho uma hashtag para isso. Sem tesão não há solução. Maravilhosa. Sem tesão não há solução. Perfeita hashtag. Viu? E eu falo isso para os meus alunos. Eu falo, gente, vocês estão pensando que eu levantei por quê? Porque eu tenho tesão por vocês. Eu tenho alegria de vir aqui. Porque também tem dia que é difícil para mim, como ser humano, levantar. Dói, o corpo dói, a alma dói, mas eu venho, porque quando eu lembro da energia que a gente troca em aula, dá para falar que eu vou ficar isolada, não quero essa energia gostosa. E é a verdade, eu acredito nisso, viu, Rodrigo? E olha, eu vim aqui com esse tesão, viu? Obrigado. Queria te agradecer imensamente, porque você recebeu o convite, né? E você aceitou de prontidão. Nem precisei insistir com você de estar aqui. Não. E eu acho que as pessoas, de fato, precisam conhecer sua academia, conhecer seu espaço, mas mais do que isso, conhecer você. Você é uma pessoa ímpar, admirável, Ai, obrigada, Rodrigo. gigantesca, porque você tem um coração, desde o primeiro momento que você começou aqui no podcast, seus olhos estão marejados, porque eu acho que 50 anos, orgulho de ser uma empreendedora como você, e quantas vidas deve ter passado aí na sua cabecinha de impacto que você mudou. Sim. E seus filhos estando com você, né? Então, eu queria te agradecer por estar aqui. Obrigada, querido. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, viu? É uma emoção pura. Gratidão. E eu vou fazer sua aula como prometido, tem que ser a da manhã mesmo, que para mim é mais fácil. Sim, por favor, me dê esse prazer, viu, Rodrigo? Não sei se eu vou ter a coordenação, mas eu estarei lá. Mas aí a coordenação você deixa por minha Pode conta. deixar, vou confiar em Aí é você. problema meu. Eu que tenho que induzir você a você fazer o movimento, realizar o movimento. Aí Viu, vou querido? me comprometer aqui, inclusive, a colocar no Instagram o dia que eu for, hein? E a você que esteve até aqui, muito obrigado. Continue compartilhando, comentando e até o próximo episódio.